Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de... Então já vou pedir aí para você compartilhar essa live, deixar um like aqui pra gente, né? Quem tá entrando aí, já vai deixando um like aqui pra gente, porque ajuda muito a gente a trazer aqui cada vez mais conteúdos também para saber aí se vocês estão gostando, né? Então é importante aí vocês deixarem um like e compartilharem a live. E quem ainda não está inscrito também no nosso canal do YouTube, ou no Facebook ou no Instagram, corre lá se inscrever também, porque lá a gente está sempre notificando aí tudo também que está acontecendo, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, tudo bem aí? Tudo certo, pessoal no YouTube entrando aqui, no Instagram, Facebook Legal. também. YouTube aqui a Lucy Eliane dando boa tarde, Geralcina. Boa tarde. Sandra Helena, Helena Estéric, Nena, tudo dando boa tarde. O Guto também, Vidal, tá dando boa tarde. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto aqui é desvendando um ingrediente, e o ingrediente que eu trouxe aqui para falar para vocês é a gordura, que é um ingrediente aí muito utilizado dentro da confeitaria para fazer massas de bolo, para fazer alguns tipos de recheio. Então a gente utiliza aí muito esse ingrediente que é a gordura. E por que eu trago esse tema aqui para nossa live de hoje? Porque, como a gente já vem falando aí em todas as aulas de aquecimento, a gente precisa entender as bases, as técnicas dentro da confeitaria. Não é só receita que vai levar a gente aí a fazer bolos maravilhosos, bem estruturados, decorados, né? Não é isso que vai fazer com que você consiga isso. É você realmente aí ter um método e conhecer as bases e as técnicas. Sem isso, realmente aí você não vai conseguir fazer os bolos maravilhosos, né? Por quê? Porque você não vai saber aí o que você tá fazendo. Se fosse só seguir receita, tava todo mundo aí fazendo bolos bem estruturados, e não é isso que acontece. Então, a gente precisa entender tudo que está por trás de fazer um bolo de festa. Então, a gente precisa entender aí as funções dos ingredientes. Por quê? Porque eu preciso entender como que eu utilizo o ingrediente, qual o ingrediente é mais adequado para determinado tipo de massa, por exemplo. Quando que eu devo substituir, como que eu devo substituir o ingrediente numa receita. Então, tudo isso, né? A gente entendendo os ingredientes, a gente vai conseguir um melhor resultado aí para os nossos produtos, que foi o que a gente falou também ontem sobre qualidade. E qualidade vem também com você conhecer os ingredientes para você saber aí qual o melhor ingrediente utilizar no seu produto, né? Então, é muito importante esse tema, certo? Então, vamos começar aqui falando de gordura. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então a gordura tem aí várias funções. A gordura, ela serve como conservante para os nossos preparos. Então pode ver que um recheio que tem gordura, ele dura mais tempo. Uma massa que tem mais gordura, ela dura mais tempo. Então a gordura é também um conservante para os nossos produtos. E tem várias funções. A gordura, ela traz maciez, ela traz sabor, ela traz umidade, ela traz estrutura, né, para algumas massas, por exemplo. Então, a gordura, ela tem um papel muito importante, principalmente aí quando a gente fala das massas de bolo. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas, para vocês entenderem a diferença. Porque muita gente aí acha que é tudo a mesma coisa, principalmente quando a gente fala aí de manteiga e margarina. E a gente vai ver aqui que são produtos bem diferentes, né? A gente tem, cada um aí tem uma característica, certo? Então vamos falar aqui do óleo vegetal. Então todo mundo conhece aí esse óleo de cozinha que a gente utiliza aí para fazer os nossos preparos em casa, enfim, todo mundo utiliza esse óleo, né? É muito comum. Então esse óleo aqui, ele é um óleo vegetal de cozinha, e existem aí vários tipos de óleo. Então existe óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho.
E o óleo, ele tem uma característica de que ele permanece sempre no mesmo estado, quando ele vai para a geladeira e quando ele está fora da geladeira. Então ele sempre vai ser em um estado líquido. Ele não muda aqui o estado. E para as nossas massas de bolo, dependendo aí, por exemplo, do que a gente quer, né, para nossa massa, dependendo do tipo de massa, a gente tem que escolher um melhor óleo aí. Então, por exemplo, o óleo de soja é um óleo aí muito utilizado dentro da nossa cozinha. Porém, para fazer bolos, para fazer massas de bolo, esse óleo acaba trazendo, principalmente uma massa aí neutra, acaba trazendo um gosto muito forte para nossa massa, porque o óleo de soja ele tem um gosto e um cheiro bem forte. Então eu sempre recomendo que quando você vai utilizar um óleo para fazer a sua massa, utilize óleo de canola, de milho, de girassol, esses óleos que são mais neutros em sabor e em cheiro, tá? Então o óleo de soja eu não recomendo muito aí para fazer as massas de bolo, certo? Por essa questão. Dá para fazer, mas é o que eu falei. Em algumas massas aí pode deixar esse cheiro bem acentuado e esse gosto, tá? Mas dá para fazer também, dependendo da massa aí. Se você, por exemplo, vai fazer uma massa de chocolate, que vai o cacau, então vai acabar neutralizando um pouco esse cheiro e esse gosto. Agora uma massa branca, por exemplo, uma massa neutra que a gente gosta de ter aí, principalmente para trabalhar com bolos de festa, bolos estruturados, o ideal é você trabalhar com um óleo que realmente vai trazer essa neutralidade aí, não vai deixar um gosto e um cheiro forte na massa, tá? Então é muito importante isso. E o óleo, ele tem a função, ele traz a umidade para a massa. Então uma massa aí que não é que não tem óleo, a gordura no geral ela traz essa umidade, mas o óleo ela deixa a massa mais úmida. Então uma massa, por exemplo, que vai para a geladeira, como eu falei, a característica do óleo é que ele permanece aí no mesmo estado. Então uma massa à base de óleo, quando ela vai para a geladeira e ela está fora da geladeira, ela permanece aí na mesma textura, né? Porque o óleo tem essa característica. Diferente aqui de outros produtos que a gente vai falar aqui. Mas uma massa à base de óleo, ela não é tão saborosa assim quanto, por exemplo, uma massa com manteiga. Porque a manteiga, ela tem um sabor aí muito bom. Ela traz um sabor muito mais gostoso para a massa, tá? Então, vamos entrar aqui então no assunto manteiga. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida sobre o óleo? Alguém que tem alguma pergunta? As pessoas entrando aqui dando boa tarde. Boa tarde. Penélope, Nina Nascimento, Célia, a Ivonice Costa dando boa tarde aqui também. Boa tarde, gente. O Guto Vidal tá perguntando aqui, mas uma massa feita com óleo fica estruturada para fazer bolo de festa? Dependendo do equilíbrio do ingrediente, é uma massa estruturada, tá? Então, vai depender muito aí do tipo de massa que você está trabalhando. De massa? De massa, né? Vai depender aí do tipo A receita. A receita, vai depender da receita. Se for uma massa à base de óleo, aí sim, né, de método direto, aí geralmente é uma massa estruturada, certo? Podemos continuar? Porque geralmente a massa de método direto, ela vai uma quantidade aí maior de óleo, certo? E tá claro, né, gente? Tudo depende aí da composição dos ingredientes. Outro ingrediente aqui bem importante, que é um ingrediente maravilhoso, que é a nossa manteiga. A manteiga é um ingrediente aí de extrema qualidade. Ela traz muito sabor nos nossos preparos e a característica da manteiga qual é? É que quando ela vai para a geladeira, ela fica dura, né? E quando ela sai da geladeira, quando ela está em temperatura ambiente, ela é mole. Então na geladeira ela é dura, em temperatura fora da geladeira, né? Se você deixar aí muito tempo, ela fica mais mole, ela fica um ponto pomada, amolecida. Então, essa é a característica da manteiga. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma massa amanteigada, né? Quando a gente leva para a geladeira a massa amanteigada, ela tem a tendência de ficar um pouquinho mais firme,
né? Quando dependendo aí também da composição dos ingredientes, que tem massa que vai óleo e vai manteiga junto, então a gente consegue equilibrar aí essa maciez da massa, essa umidade. Mas quando essa massa está em temperatura ambiente, por exemplo, é uma massa aí muito saborosa, muito mais saborosa do que uma massa à base de óleo. E eu amo, a minha massa preferida é a massa amanteigada, porque ela tem realmente um sabor aí muito gostoso, diferente da massa à base de óleo. Mas, dependendo aí, as duas são boas. Porém, a minha preferida é a amanteigada. Então, só que ela tem essa característica, né? A manteiga, quando vai para a geladeira, ela fica dura, e pode acontecer isso, né? Muitas vezes aí as pessoas falam: "Ah, a massa amanteigada é ruim", não sei o que, é porque não conhece, né, essa característica. Então, por isso que a gente fala que um bolo, quando é feito aí com massa amanteigada, por exemplo, a gente deve consumir ele mais em temperatura ambiente, dependendo aí do equilíbrio da receita. Então, porque a gente vai conseguir sentir a maciez. E essa massa, quando a gente come, porque a manteiga tem essa característica, a gente consegue, essa massa quando a gente come derrete na boca. Porque a manteiga derrete na boca imediatamente quando a gente come. Se você colocar um pedaço de manteiga na sua boca, você vai ver que é instantâneo o derretimento. Por quê? Porque a manteiga, ela passa do estado sólido para o líquido em 36 graus mais ou menos. Então, quando a nossa temperatura corpórea, ela está em 36 graus mais ou menos, né? Então, quando a gente come essa manteiga, ela é compatível com a nossa temperatura corpórea, que faz com que derreta imediatamente na boca. E todo o alimento que a gente faz, todo produto, recheio, massa, que a gente usa a manteiga, a gente vai ter essa característica de recheio aí derreter na boca, né? A massa derreter na boca quando a gente come, é um bolo que a gente come que é gostoso de comer. Mas você precisa entender essa característica da manteiga, certo? Então, ó, vou abrir aqui pra você. A manteiga, ela fica dura quando vai pra geladeira, né? A gente não consegue passar no pão, por exemplo, com tanta facilidade quando ela tá muito gelada. Para você identificar uma boa manteiga, assim, né, se você quiser aí, principalmente se a gente vai fazer buttercream, por exemplo, você identifica pelos ingredientes da manteiga. Então você vai notar que o ingrediente principal é o creme de leite. Por quê? Porque a manteiga vem do creme de leite. Então quando a gente tem lá o creme de leite fresco e a gente bate esse creme de leite até ele virar, a gente bate o creme de leite até virar manteiga. Então quando a gente bate demais o creme de leite, ele vai começando a dissorar, que separa a gordura do líquido, e essa gordura vai virando manteiga. Então eu já fiz até live aqui mostrando uma vez como que faz a manteiga. Então ela vem do creme de leite, que é lá um produto muito de alta qualidade. Então a manteiga é uma gordura de alta qualidade para trabalhar na confeitaria, certo? Então eu utilizo só manteiga para trabalhar na confeitaria. Depois a gente tem a margarina, e aí que tá a questão, que todo mundo aí acaba confundindo muito essa coisa da manteiga e margarina. A margarina, se você for olhar o rótulo da margarina, ela tem vários ingredientes ali não tão agradáveis, né? Nem para nossa saúde, nem para fazer assim muitos nossos preparos. Por quê? Porque é uma gordura vegetal, né? A margarina é uma gordura vegetal. Então ela não tem o mesmo derretimento da manteiga. Quando você come a margarina, você vai perceber que ela vai demorar mais tempo para derreter na boca. Então ela é um produto mais inferior, vamos dizer assim. Dá para fazer uma massa, substituir a manteiga de uma massa amanteigada por margarina? Dá para substituir. Porém, não vai ter a mesma qualidade de você utilizar uma manteiga e nem a mesma textura, a mesma estrutura muitas vezes, né? Por conta aí de na geladeira ela ficar mais firme. Mas dá para fazer essa substituição, certo? A Nina tá perguntando aqui, para bolo de festa, então é melhor o pão de ló do que a massa amanteigada? Ao contrário. Não, gente. Pão de ló eu não gosto. Então, todas as massas têm uma função dentro da confeitaria, mas a pão de ló é uma massa meio sem graça, então eu não gosto. Não Tá? é nem questão da sem graça, né?
É a estrutura. É, estrutura também. Então vocês vão entender muito bem sobre isso, tá? Lá no nosso evento. Então não perca nosso evento, porque lá é que a gente vai falar bem a fundo sobre isso. A Nina tá perguntando aqui, a Nina é a mesma que fez a pergunta do pão de ló, tá perguntando se o bolo de festa tem que ficar na geladeira. Depende. Depende do seu bolo. Tem bolos que tem que ficar na geladeira. Bolos aí que você usa uma cobertura aí que não é tão resistente, né? Mas bolos de festa, normalmente a gente quer que ele dure bastante tempo fora da geladeira, na mesa da festa. Então, dependendo do ambiente que você tá, se é um calor muito extremo aí sim você deixa na geladeira e retira para comer 1 hora antes, né? Como eu falei, dependendo da massa aí. O legal do bolo de festa é você comer em temperatura ambiente, não é quente, é em temperatura ambiente, num ponto de corte legal, né? Porque existe bolos de festa, bolos estruturados e também tem aquelas tortas mais baixinhas, que é feito com outro tipo de massa, com outro tipo de cobertura, por exemplo, com marshmallow por fora, né? Então vai depender muito do bolo, mas o bolo de festa estruturado, decorado, a gente quer que ele permaneça aí um bom tempo fora da geladeira, né? Numa mesa de festa, por exemplo. Então vai depender muito. É muito importante ele ficar na geladeira antes do transporte, né? Isso. Feito com esses processos da manteiga, com esse processo da massa, com esse processo da cobertura, que é o buttercream. Daí a gente consegue transportar o bolo em segurança. Ele gelado vai ser transportado em segurança. Então, dependendo aí, a gente consegue... Dependendo não, a cobertura, principalmente o buttercream, me possibilita eu transportar o bolo bem gelado, que ele vai chegar seguro, né, onde quer que eu leve. Claro que tem que ter a estruturação correta também, né? A Nina tá perguntando se a massa, se a manteigada não vai ficar dura. Então, foi o que eu falei, depende muito também da tua receita, tá? Tem receitas aí que elas são bem equilibradas com óleo e manteiga, por exemplo, que você traz o sabor da manteiga e a umidade do óleo. Então, quando a gente utiliza, como eu falei, uma massa manteigada, na geladeira ela tem a tendência de ficar um pouco mais firme e aí às vezes acaba confundindo com seca, mas não é que ela é seca, ela pelo contrário, é uma massa extremamente úmida. Por isso que eu falo que é importante conhecer a característica do ingrediente. Então, quando a gente utiliza a manteiga na massa, quando vai essa massa para a geladeira, ela tem a tendência de ficar mais dura mesmo, né? Porque a manteiga tem essa característica. Só que quando ela está em temperatura ambiente, é uma massa aí extremamente saborosa, que derrete na boca quando a gente come. Então, é por isso que é legal você entender essa característica, né? E um detalhe, eu gosto de bolo gelado. Eu adoro bolo gelado. Sim. E a massa manteigada, eu não troco, eu prefiro comer 10 massa manteigada do que meia pão de ló. De tão saborosa que ela é. É verdade. E eu que como bolo gelado, mesmo ela gelada, quando bota na boca, derrete na boca. Ela só fica com a textura mais durinha, assim, mais firme, não é dura, né? Ela vai ficar um pouco mais firme. E também depende aí... Só que ela derrete na boca, mesmo gelada. Depende muito o teu bolo, do teu recheio, da tua calda, né? Como você molhou o bolo. Então vai depender muito aí, não é só a massa não está sozinha no bolo, é a composição do bolo completo. Então vai depender aí do recheio que você usa, de como você molha essa massa. Então é um conjunto, né? E também saber escolher, claro, uma boa receita que vai te trazer todo esse sabor, né? Ramiane, que sou de Portugal, obrigada por tanto conhecimento. Vocês são incríveis, sucesso. Obrigado, Conhecimento é libertador. É libertador mesmo. Porque a gente fica aí, quando a gente conhece as técnicas e as bases, a gente é livre para criar as nossas próprias receitas, saber quando modifica, como modifica, quando substitui, se a gente conhece realmente aí o que a gente está fazendo, né? Então, por isso que é muito importante. Se você quer trabalhar profissionalmente fazendo bolos, tem que entender todo esse lado, senão realmente aí fica uma confeiteira que não entende muito aí o que faz, né? Então é legal você entender de tudo. E é o que a gente falou ontem também na live de ontem, né? Se você entregar um bolo com uma massa manteigada para um cliente e ele já estava acostumado a comer uma pão de ló, ele não vai querer trocar nunca mais pela pão de ló.
ele sempre vai pedir massa amanteigada, mas aí é o que a gente estava falando ontem. Você tem que instruir, tem que chegar, você vai entregar o bolo gelado, aconselha ele tirar 1 hora antes da geladeira, Isso, ou já botar, né? Dependendo né? Dependendo da temperatura, já pode deixar até no fora da inverno, geladeira. por exemplo, às vezes não precisa nem colocar na geladeira, fica o bolo inteiro, né, na mesa lá até servir. Bolo é bolo, né? Sendo com buttercream, massa amanteigada ou sendo qualquer outro bolo. Nenhum vai ficar embaixo de sol com 40 graus de calor. Isso né? não. Qualquer bolo, qualquer... E não é nem que vai derreter a cobertura ou alguma coisa nesse sentido. O bolo vai perder a estrutura se ficar embaixo de um sol quente. O recheio vai começar a amolecer, tudo vai começar a amolecer. Então, não é isso, né? A gente também não vai fazer esse tipo de loucura. Então, a gente sempre orienta, bolo é bolo, né? Bolo de festa principalmente, tem que ter aí toda uma orientação que a gente dá ao nosso cliente. E nisso a gente já faz um diferencial com o nosso cliente, né? Quando a gente orienta, cria autoridade, né? O cliente vai saber que você está sabendo do que você está fazendo. Então isso é importante. Então a margarina, ó, quando ela é mole completamente, olha só a textura da margarina, né? Completamente mole aqui. Então a mesma textura que ela tem fora da geladeira, ela tem dentro da geladeira também. Só que é uma gordura, como eu falei aí, que não é tão... que é uma gordura mais inferior, vamos dizer, tá? Mas é possível fazer massas de bolo com essa margarina. Só que um detalhe, se você vende massa amanteigada, você não vai falar que a tua massa é amanteigada. Você vai falar que a tua massa é amargarinada. Né? Então por isso que é uma coisa importante, porque senão você vai estar enganando o seu cliente. Se eu falo que eu trabalho com... Aí não vai ter integridade. Não vai ter integridade. Se eu falo para o meu cliente que eu trabalho com chocolate e uso cobertura fracionada no meu recheio, eu estou enganando o meu cliente. Então isso não é íntegro. Então por isso que a gente tem que conhecer o ingrediente e realmente aí falar de verdade o que a gente faz, né? Então hoje eu acho que eu vi uma frase naquele Forbes lá que eu sigo, que falou a qualidade, a gente sabe quando a gente está entregando um produto de qualidade quando ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Olha só que frase interessante, né? Então a qualidade é quando ninguém está vendo aquilo que a gente está fazendo. Então a gente já entrega uma coisa de qualidade, mas a gente sabe que a gente está entregando realmente de qualidade. A gente não está enganando ninguém, né? Então, se você fala que a tua massa é amanteigada, tem que ser amanteigada, né? Porque senão realmente não vai ser massa amanteigada, vai ser e tem massa... O tal do ponto de derretimento que tu sempre fala também da manteiga. Então, isso que eu falei, que a manteiga é compatível com a nossa temperatura corpórea. Então, ela derrete imediatamente. Vocês podem fazer um teste aí, né? Colocar aí uma margarina, comprar uma margarina no mercado e comprar uma manteiga. Você vai ver a diferença no sabor também, né? A margarina fica aquela coisa na boca. O sabor igual da chocolate, manteiga não né? tem igual. É igual chocolate. Você vai Sim, comer que nem um aquele chocolate guarda-chuvinha. aquele guarda-chuvinha que tinha na Páscoa lá. Infância, né? A minha mãe enchia a minha cestinha aquele guarda-chuvinha. Aqueles guarda-chuvinha de infância que a gente come e fica ali, aquela coisa na boca, né? Então, é por isso que eu falo. E também na questão de cobertura. Tem muita cobertura aí que utiliza, por exemplo, chantilly. Chantilly de caixinha não é chantilly de verdade. Chantilly de verdade é feito com creme de leite fresco, batido com açúcar. Então não é chantilly de verdade. Se compra lá, você pode olhar na caixa, tá escrito tipo chantilly, que é uma gordura vegetal, certo? Então aí é uma questão de escolha. O que você vai querer oferecer ao seu cliente, né? É o que eu sempre falo. A qualidade hoje é a obrigação, né? E assim, né, gente, não é só esse ingrediente que eu trouxe aqui. Existem aí milhões de ingredientes dentro da confeitaria e cada um deles que a gente utiliza, a gente precisa entender, né? Então, por isso que é muito importante a gente realmente estudar. O estudo ninguém tira da gente. Conhecimento ninguém tira da gente. Então, é importante sempre buscar conhecimento para você poder trabalhar aí de uma forma correta. E mesmo que no início você não trabalhe com uma manteiga, por exemplo, utilize margarina na sua massa, mas você vai estar sabendo o que você está fazendo. É igual, né? O Guto perguntou, do óleo
A massa vai ficar estruturada dependendo da receita ali. Vai E a ficar. margarina também fica. Dá pra fazer uma massa estruturada com margarina? Todas essas gorduras a gente consegue uma massa estruturada. Mas é a característica da gordura, tá? Então tem bolos que não dá pra fazer com manteiga, por exemplo, que vai ficar meio ruim. Por exemplo, bolo de cenoura. Aquele nosso bolo tradicional de cenoura. É um bolo que é feito com óleo. E é um bolo muito saboroso. Se eu fizer com manteiga e colocar ele na geladeira, por exemplo, ele não vai ficar tão legal, vai ficar mais estranho. Então tem receitas que é com óleo que a gente faz, né? Então por isso que é legal vocês conhecerem, porque tem receitas que eu faço com óleo e que fica muito saboroso. Eu já ensinei aqui várias receitas à base de óleo. Inclusive amanhã vai ser uma receita que eu vou ensinar aqui. É uma massa à base de óleo, que é saborosa também. Por quê? Porque a gente entra outros ingredientes na massa que vai trazer esse sabor. Por exemplo, no bolo de cenoura vai trazer a cenoura, no bolo de banana vai trazer a banana, que vai trazer nessa composição aí, vai ficar uma massa muito saborosa, né? Então é isso que vocês também precisam entender. É o que eu falo de uma massa branca de para bolo. No meu gosto é a massa amanteigada. Porém, tem muita gente que só trabalha com massa à base de óleo e tá tudo bem, tá, né? Não tem problema. É o que eu falo, você só precisa entender as características aí do ingrediente, né? Porque a margarina, se você for ver, é um ingrediente aí que tem um monte de coisas ali que não é só... tem margarinas aí que nem tem leite, né? Então é um monte de coisa ruim, na verdade. E o óleo é lá extraído da planta, né? É outro produto também, bem diferente da margarina. Existe aqui um monte de conservante, de coisas que a manteiga e o óleo não tem, né? Então é ter essa clareza aí para você saber escolher um bom produto para fazer os seus preparos, certo? Então, tá certo, gente? Então era isso. Não sei se ficou mais alguma dúvida. Acho que não, hoje foi rapidinho. Hoje é para realmente vocês conhecerem aqui os ingredientes, a gordura. Se for falar de todos os ingredientes, nós vamos ficar até amanhã, hein? Olha lá. Não dá para falar tudo numa aula só. Infelizmente, né? Então, senão a gente não consegue aprofundar aqui como deve ser. Acho que não ficou dúvida, não. Então tá bom, gente. Muito obrigada.